Então, qual que é o dia a dia de vocês, que sempre é tão interessante para a gente conhecer. Então, começando, o que é, né, a venda direta? Tem muita gente que tem dúvida, né? Quando a gente pergunta, principalmente para quem é de fora do setor, as pessoas têm aquela dúvida, né? Ah, o que é venda direta, né? Então, assim, a gente chama de todo o sistema de comercialização, seja produtos, serviços, sempre quando tem no meio um empreendedor independente, né, uma pessoa autônoma, e sem a necessidade de ter um estabelecimento fixo, tá? Um estabelecimento comercial fixo. Então, é toda atividade que lá atrás, uma vez, há mais de 100 anos atrás, começou por meio dos cosméticos, dos cuidados pessoais, né? E era, não sei até se vocês sabem a história, era um vendedor de enciclopédia e que descobriu que ficava mais fácil vender as enciclopédias se ele desse um perfuminho junto, para as donas de casa na época, né? Então, assim começou a venda direta, tá? E aí cresceu muito na atividade dos cosméticos, cuidados pessoais, mas hoje tem uma infinidade de produtos aí que são vendidos pelo canal da venda direta, tá? Então, empreender na venda direta é exatamente isso que vocês fazem, né? Oportunidade de trabalho para quem quer ter seu próprio negócio com segurança e com baixo risco, né? A gente costuma dizer que um dos grandes atributos de trabalhar com venda direta é exatamente a questão de você ter que empreender pouco capital, né? Empreender com pouco capital, na verdade, e com pouco risco, né? Então, você pode começar pequenininho e ir crescendo aos poucos. Bom, aí falando ainda, né, dos benefícios de empreender na venda direta, qualquer outra atividade de empreendedorismo que você for fazer hoje em dia, você vai ter que começar primeiro definindo um produto, fazendo marketing desse produto, definindo uma clientela, vai ter toda a questão burocrática com o governo, toda a questão regulatória, né, de como é que eu faço em termos de impostos, em termos de leis, para operar meu produto. Todas essas etapas, na verdade, já começam vencidas na venda direta, porque normalmente as empresas já têm o produto, já experimentaram, já testaram o produto, estão se preocupando ali com o lançamento, com o marketing do produto, e fica realmente para o empreendedor a atividade de vender, né, de fazer relacionamento e de vender, né, que é normalmente a parte que você pode se dedicar mais e não perder tempo com essas outras atividades, né. Então, assim, em pesquisa, a gente tem um monte de pesquisas que são feitas com as pessoas, com a força de vendas, né, da venda direta hoje, e a gente obtém aí as mais diversas respostas, né, por que você gosta de trabalhar com venda direta, né. Então, assim, a diversidade de produtos e serviços de alta qualidade que são oferecidas pela venda direta, o ganho proporcional ao seu esforço. Então, se você trabalha meio período, se você trabalha o dia inteiro, se você trabalha algumas horinhas, você ganha proporcionalmente aquilo que você investe de esforços, né? A oportunidade de crescimento nessa atividade, autonomia, o fato de não ter seu próprio chefe, e até a gente vai ver aqui mais para frente que nessa última pesquisa que a gente fez agora no primeiro semestre, né, a gente identificou muitos jovens, 50% da nossa força de vendas compostas de jovens de 18 a 29 anos. Já estou antecipando um pouco, mas é exatamente por causa aqui dos benefícios, que esses jovens, a geração Z, que a gente chama, né, adoram e procuram mesmo nas atividades a questão de autonomia, a questão de horário flexível, a questão de meritocracia, né, de você poder ganhar de acordo com o que você se esforça, né, e tudo isso na venda direta já existe, né, então, todos esses são atributos que eles apontam aí como sendo benefícios e por que eles trabalham hoje e procuram a venda direta, né, então a questão da conveniência, exatamente como eu falei, do baixo investimento para começar e do baixo risco, né? Então, uma oportunidade de renda, independência financeira, exatamente a questão da sociabilização, de relacionamento, do dinamismo, né? De você poder cada dia encontrar com pessoas diferentes, pessoas interessantes, tanto as pessoas que fazem a mesma coisa que você na empresa, quanto os clientes, né? Que é super dinâmico sempre. Então, experiência, né? Muitas vezes como primeiro trabalho, né? Então, na verdade, a gente sabe que, assim, né, vender é uma experiência maravilhosa para qualquer um, né, todo mundo deveria ter na vida, né, porque você tem contato com tantas pessoas diferentes, aprende a entender a necessidade do consumidor, aprende a ouvir, aprende a identificar necessidades e demandas mesmo, né.
Então, super importante aí, tanto quanto primeira atribuição, quanto primeiro trabalho, como para sempre mesmo, né? Como você ter isso como sua atividade principal, a gente sabe que vendedores ficam aí muito experts e escolados em relacionamento mesmo, né? A questão de ter treinamento gratuito das empresas, né? Isso que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Isso as empresas de venda direta normalmente oferecem e você não tem isso em outras empresas ou em outras atividades onde você queira empreender, né? Você tem que ir atrás disso. E treinamento, a gente sabe que é uma coisa fundamental para que você possa vender bem, para que você possa estar sempre atualizado, sabendo sobre o produto, sabendo sobre a atividade, sabendo sobre o cliente, enfim, eu costumo dizer que, assim, né, treinamento e educação nunca são jogados fora, né, e sempre revertem em alguma coisa na vida. Tudo aquilo que a gente estudou e que a gente treinou, a gente descobre lá na frente por que a gente fez aquilo, né, sempre tem uma função, uma razão de ser, né. Então, hoje a gente está muito falando do profissional de venda direta como profissional do futuro, né, cada vez menos oportunidades de trabalhar como CLT, como carteira assinada, e o vendedor de venda direta é aquele que está lá na ponta, que está lá se relacionando, que está lá exatamente todas as atribuições aí que o profissional do futuro aponta a ter. Marielle, qualquer coisa que vocês quiserem, eu não estou com as janelinhas abertas, porque eu estou com a apresentação aqui, mas qualquer coisa vocês dão um grito aí, tá bom? Pode deixar, tá Adriana. Qualquer coisa eu te interrompo, tá? Olha, tá bom. Gente, aí aqui, olha isso que legal, eu trouxe esse slide para mostrar exatamente para vocês como a atividade de venda direta é uma atividade importante no mundo. É uma atividade grandíssima, que movimenta aí 180 bilhões de dólares no mundo inteiro, e a gente tem hoje por volta de 120 milhões de pessoas envolvidas com essa atividade, vendendo assim como vocês estão hoje, então são 120 milhões de pessoas no mundo inteiro. O Brasil é o 7º maior país do mundo em venda direta, né? A gente tem aí como primeiro os Estados Unidos e a China disputando, cada ano um passa na frente do outro, mas são os 2 primeiros países, e aí o Brasil hoje o 7º maior país do mundo, maior da América Latina, então uma atividade bastante expressiva, bastante importante, né? Muitas vezes a gente pensa que é uma atividade pequena, poucas pessoas fazem e tal, mas não é uma atividade que movimenta mesmo milhões a nível mundial, a ponto de ter mesmo, além da ABVD, que é a Associação de Venda Direta no Brasil, a gente tem diversas no mundo todo, e até uma associação que centraliza todas essas, vamos dizer, todas essas associações de cada país, né? Então, uma atividade bastante representativa aí, tá? No Brasil, hoje, olha que número impressionante, são 4 milhões de empreendedores independentes que trabalham aí para atividade, que trabalham na venda direta, nas mais diversas funções e produtos, tá? Mas aqui são sempre empreendedores independentes, tá? Atividade super representativa, né? Então, aqui, um pouco sobre essa pesquisa que eu contei para vocês, de perfil do empreendedor. Então, a gente faz a cada 2 ou 3 anos essa pesquisa para identificar quem são vocês, quem está lá no dia a dia da venda direta, quem está hoje trabalhando com venda direta, né? Então, aqui, nessa que a gente fez no primeiro semestre de 2023, a gente identificou um rejuvenescimento dessa venda direta, né, da força de vendas. Então, hoje, 50% das pessoas que trabalham com venda direta são jovens entre 18 e 29 anos que estão aí no dia a dia fazendo a venda direta, tá? Isso foi uma surpresa bastante interessante, bastante agradável para a gente, porque a gente descobre que a atividade se renova, né, assim, não é uma atividade enfim, pessoas de mais de 40 anos, como ela começou, né, ela começou assim, e hoje ela se reciclou, se reinventou, a ponto de também terem muitos de vocês homens aí fazendo parte da atividade. Então, a gente tem hoje também 60% da força de vendas composta de mulheres, e 40% já são homens que se identificam com o produto, como, por exemplo, os produtos agrícolas, de veterinária que vocês vendem, e começam aí a se dedicar à atividade de venda direta, né? A gente costuma dizer que o primeiro passo é exatamente a gente se identificar com o produto, porque a gente vende muito melhor aquilo que a gente gosta e conhece, né? Então,
continuando aqui na nossa atividade, né? A gente tem uma grande parte da força de vendas, né? Hoje, então, 32 anos é a média, né? A média de idade de pessoas. É um setor completamente ético e formal, né? A gente sabe que a operação é tributada em toda a cadeia, tá? Então, não tem nada de informal. Muitas pessoas pensam que o setor é informal, não tem nada de informal na atividade, pelo contrário. Que mais aí? A gente identificou que também muitas pessoas já trabalham hoje por meio dos apps e das redes sociais, né? Então, que usam para divulgar e vender o produto, não só o pessoal, né? O fato de ir na casa do cliente, ou de encontrar o cliente na academia, na faculdade, como vocês fazem lá no trabalho do cliente, mas muitos já usam os aplicativos e as redes sociais para vender e divulgar os produtos, né? A gente costuma dizer que é uma atividade muito democrática, né? Porque não tem nível educacional exigido, não tem, por exemplo, você ter carro, você morar em respectivas regiões, nem nada disso. Basta querer e ter no mínimo 18 anos para começar a operar e para começar a trabalhar com venda direta, né? Aqui a gente mede também, né, valor mensal das vendas, então tem aí as mais diversas faixas, né? A gente sabe que tem pessoas que usam a venda direta como renda complementar, né? Então, aí são as faixas mais baixas, então operam junto com outras atividades fazendo venda direta, então aí tem vendas mensais de até R$100, entre 100 e 200 e tal, e a maior parte das pessoas que tem aí nessa faixa entre 400 e 600 reais, e aí vai, tá? A gente tem até, como vocês podem ver aí, vendas mais de 10 mil, de 20 mil, então as mais diversas faixas aí de vendas, tá? Que não são ganhos, são vendas, tá? Adriana, eu vou te interromper nesse ponto, mas acho que é importante falar que a gente está inserido num mercado que ele tem valores agregados muito diferentes do que a gente está acostumado a ver na venda direta, né? Então, o nosso valor, o nosso produto, ele tem um valor agregado muito maior, né? Quando você vai vender uma saca de milho, não é R$100, né? A saca custa 600, 700, 800, né? Então, muitas vezes, o produto que as outras pessoas que estão inseridas, né, vendendo outro tipo de produto, elas vendem um produto por R$100 quando vocês têm esse ganho, né, fazendo a venda desse produto. Então, o valor agregado nosso é muito, muito maior, né, muito diferente. E acredito que a gente ainda não tenha esses números ali, né, Adriana, porque a Produce, ela é pioneira nesse modelo de negócio, né, trazendo o agro para dentro da venda direta, né? Então, em breve, a gente vai ter outras estatísticas aí com os números que vocês vêm fazendo. Muito bom. Aqui vocês, com certeza, já começam a participar da próxima, né? Na próxima, provavelmente, vai ser no ano que vem ou no outro, né? Então, assim, vocês já começam a participar. Aqui é sempre, gente, lembrando o seguinte, é a venda média, né? Então, assim, tem a gente sabe que tem muitas atividades de, por exemplo, cosméticos, cuidados pessoais, exatamente, que tem o ticket médio menor, né? Então, dos 4 milhões de empreendedores independentes, essa é a média, né? Então, claro, tem o caso de vocês, que as vendas acabam sendo maior, talvez muito maior do que isso, e aí tem casos de pessoas que vendem produtos de menor valor agregado e, além disso, que não fazem atividade em tempo integral, tá? Então, por isso que a gente tem aí as mais diversas faixas de ganho aqui de vendas, tá bom? Entendo que, com certeza, vai ser um prazer ter vocês participando aí das próximas, tá? Então, aqui, aquilo que eu já falei ali atrás um pouco, né, como é que hoje os empreendedores independentes estão divulgando os produtos, tá? Então, usando muito aí as mídias sociais, o WhatsApp, para divulgar os produtos e para vender, além do, claro, pessoalmente, que ainda continua muito, muito expressivo, né? Então, pessoalmente, por telefone, a gente costuma dizer assim, a venda direta acompanha os hábitos e os costumes da sociedade, né? Então, a sociedade hoje se comunica muito por WhatsApp, pelas mídias sociais, essa venda direta acompanha só, né? Então, essa
acabou aparecendo aqui como uma das maiores formas de divulgar e vender os produtos, tá? Então, mas é lógico que todas as formas são válidas, né? Então, aparece aí ainda o tradicional pessoalmente, tradicional telefone, o catálogo físico, super importante ainda, e assim por diante, tá? E aqui a gente pergunta especificamente quais as mídias sociais, a gente explorou bastante essa questão das mídias sociais por ser uma coisa nova, assim, né, que apareceu, vamos dizer, nessa pesquisa, né, principalmente pós-pandemia, isso se acentuou bastante, a questão das mídias sociais, então a gente explorou um pouquinho quais eram elas, quais que os empreendedores estavam se dedicando realmente mais, e aqui a forma efetivamente de vender, tá, então lá era divulgar, aqui é vender, tá, então de novo aparece aí o WhatsApp, o Telegram e as mídias sociais, e ainda muito presencialmente, e tanto, né, nas reuniões, quanto efetivamente no site do próprio cliente, tá? Aqui também, de novo, não vou entrar muito nessa questão aqui das mídias sociais. Aqui ainda também falando, né, de vendas de produtos pela internet. Eu acho que no caso de vocês é a menor faixa, mas a gente, exatamente pela questão da pandemia, tal, tentou explorar aqui quem nunca tinha vendido pela internet, quem já tinha vendido, né? Então, a gente vê aí o grande avanço, tá? Se a gente comparar aqui não tem antes da pandemia e pós, a gente tem 22 para 23, mas anualmente a gente vê como avança aí a questão de quem já vendeu pela internet, ou quem vendeu pela primeira vez pela internet, e a grande diminuição de quem nunca vendeu, tá? Essa é a conclusão desse slide aqui, tá? Muito bem. Aí, isso a gente recebe muito da nossa associação, muita gente que quer começar a empreender na venda direta, que não sabe como, né? Então, assim, ok, legal. A atividade, estou vendo que a atividade é uma atividade representativa, é uma atividade expressiva no mundo inteiro, mas como é que eu faço para começar, né? Para começar a me dedicar a essa atividade, né? Então, a gente vai dando aí dicas, né? Alguns passos importantes, né? Então, a primeira coisa para você, e eu imagino que tenham pessoas aqui que não tenham realmente começado, né? Que estão estudando, que estão avaliando a atividade, não efetivamente começaram, tá? Então, primeira coisa, assim, fica super à vontade para pesquisar lá no nosso site, para dar uma olhada no nosso site, e tenho certeza que vocês já estão meio caminho andado com uma empresa séria, com a Produce aqui, que oferece a possibilidade, né, de uma universidade, de vocês estarem treinando, estarem se dedicando aí no todo dia, além da própria atividade de vender, né? Então, as dicas que a gente dá aqui, tá? E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, né? Estuda sobre o produto para começar, você tem que se identificar, tem que gostar do produto, escolha a empresa, né, primeiro, eu diria que, assim, são passos quase que paralelos, né, escolher a empresa e estudar sobre o produto, né, avalia o plano de negócio da empresa, como é que vai ser o teu crescimento dentro da empresa, o teu dia a dia junto àquela empresa, e aí comece a vender, e aí vai ter algumas outras diquinhas dentro de cada uma dessas daqui, tá? Então, fique atento às principais dicas ao escolher uma empresa, tá? As coisas que você tem que questionar ao escolher uma empresa. Observa a trajetória da empresa, se há um histórico sério e ético sobre essa empresa, quem são as pessoas que estão ali, né, que estão fazendo a empresa, se é uma empresa segura, estável, que, de novo, que tem um histórico, né, oferece apoio e suporte, e oferece treinamentos, gente. Isso a gente sabe que tem um monte de empresa que se aventura na venda direta e que, na verdade, não dura, porque começa a fazer, vai recrutando gente e não consegue se manter, né? Obviamente, assim, vocês sabem que a Produce já está na BVD, já foi, o modelo de negócio já foi avaliado, a gente já passou aí por uma extensa análise do modelo de negócio de vocês, então, assim, a gente sabe que o modelo de negócio, o plano de negócio da Produce é sustentável, né, é uma empresa séria, então, assim, essa é uma etapa muito importante, tá? Assim como a gente vai fazer uma sociedade, né, mesmo fora da venda direta, a gente sempre procura saber quem que é nosso sócio. No caso da empresa é exatamente isso, tá? Busca saber quem que é a empresa que você está se associando, né? Então, eu quero crer que aqui no caso de vocês, essa etapa já está
passada, né? Vocês já escolheram, mesmo quem ainda não começou a operar no dia a dia da venda direta, já escolheu a empresa que quer se identificar, tá aqui na Uniproduz, então, assim, essa primeira etapa vocês já venceram, tá? Depois é muito importante que você se identifique com o produto e com o serviço, né? Então, como eu disse lá atrás, sempre quando a gente se identifica e gosta do produto, a gente vende melhor, né? Isso é em tudo na vida e aqui também, né? Então, analise a qualidade do produto, entenda sobre o produto, utilize não sei se é o caso de vocês, mas vocês conhecem muitas pessoas que já utilizaram e podem dar referência, né? Então, avalia o produto, o serviço, tem que sempre ter uma afinidade, você tem que gostar do produto, senão você dificilmente vai vender bem, né? Então, é isso que a gente costuma dizer, assim, tá? Então, as duas primeiras etapas sempre, né? Que é a empresa e o produto para começar, tá? Depois, plano de ganho, plano de negócios, né? Avalie esse plano de negócio. Como é que vai ser esse teu dia a dia com a empresa? Como é que você vai crescer? Como é que você vai ser remunerado dentro da empresa, tá? Então, o modelo de negócio é confiável e ético, tá? E essa é exatamente a etapa onde a BVD entra, tá? A BVD, para associar uma empresa, faz uma análise muito extensa no modelo de negócios, tá? A gente tem aí escritórios jurídicos seríssimos que são credenciados a nós e que faz avaliação no modelo de negócio, no detalhe mesmo do modelo de negócio, tá? Então, como é que é o contrato entre a empresa e o empreendedor? Como é que é esse dia a dia? Como é que a empresa se anuncia seus produtos, se faz propaganda enganosa, se não faz propaganda enganosa? Então, tudo isso são regras do Código de Ética da BPD que vieram lá da World Federation, né, da Associação Mundial de Venda Direta, e que a gente replica para o mercado brasileiro e a gente avalia, né, se no modelo de negócio da empresa tem ou não tem tudo isso, tá? Se não tem, muitas vezes a gente volta para a empresa antes mesmo de associar e diz, olha, conserta, senão eu não posso te associar. A gente tem uma série de empresas que estão aqui no nosso banho-maria, né, que a gente chama, que pedem para se associar, mas que não tem essas etapas necessárias aí no Código de Ética, então a gente não associa a empresa, pede para essa empresa voltar, fazer a lição de casa, e aí sim, quando tiver com essa atividade regular, ela volta, a gente reanalisa e associa a empresa daí, tá? Então, aqui, nessa etapa, lógico, a gente já analisou a Produce já é uma empresa super, passou aqui nos nossos critérios, no plano de ética, segue o código de ética realmente, tá? Então, nessa etapa, o que vocês têm que ver em relação ao plano de ganho é se o plano de ganho é interessante para vocês ou não, tá? Então, se é proporcional ao seu esforço, se você vai ganhar de acordo com aquilo que você se dedica, e a gente fala, claro, de novo, tá, gente? Não é aqui, essa é uma apresentação que a gente faz para todo mundo que quer entrar na venda direta, para pessoas que nem conhecem, tá? Então, assim, a gente fala sempre, desconfia das empresas que oferecem coisa muito fácil, tá? Assim, vender na venda direta, empreender na venda direta, é tão difícil como qualquer outra carreira, qualquer outra vida empreendedora aí. Você tem que se dedicar, você tem que trabalhar, você tem que fazer o relacionamento com o cliente, como qualquer outra atividade, né, gente? Então, assim, tem que se dedicar para ter de volta o reconhecimento e o esforço. Não adianta achar que vai ter ganho fácil, como tem, a gente sabe, tem muitas empresas que prometem, tá? Ah, que é fácil, ganha carro, ganha viagem, ganha... A gente sabe que o dia a dia não é assim, né? E, normalmente, num modelo de negócios, não cabe dizer muito aqui, existe a cláusula de recompra. Essa cláusula de recompra é efetivamente para aqueles modelos de negócio onde você compra e vende o produto, não se aplica aqui, então eu não vou entrar nesse mérito, tá? E aí, vencidas essas 3 etapas do produto, da empresa e efetivamente do plano de ganho, você começa a se preparar para vender, né? Então, faça seu planejamento para vender, identifica o seu cliente, planeja o dia a dia, né? Como é que vai ser, tem que ter disciplina, capacite-se, treina, faz exatamente isso que vocês estão fazendo aqui, que é super importante, né? Identifica os potenciais, quem são seus potenciais clientes, aonde eles estão, né? Para fazer um mapeamento de como é que você vai abordar, se é pessoalmente, se é pela internet, se enfim, né? Por telefone, como é que vai ser a metodologia que você vai efetivamente falar com teus clientes, fazer o pós-venda, construir esse relacionamento mesmo, né, com o seu cliente.
E aqui, agora, dando um passinho atrás, talvez devesse ter começado por aqui, né? Mas sobre a BVD, né? Quem que é a BVD? Quem que hoje eu estou aqui representando e que é a associação de todos vocês aqui, tá? Então, é uma associação das empresas de vendas diretas que foi criada lá atrás, em 1980, para promover e desenvolver a venda direta no Brasil, tá? Bem como representar e apoiar as empresas que comercializam seus produtos e serviços e os empreendedores independentes, tá? Então, a gente está lá todo dia em Brasília, nos estados, perante a imprensa, representando e falando por vocês, mostrando aí a atividade da venda direta, tá? A BVD é um membro dessa Federação Mundial que eu contei para vocês, né? Então, a WFDSA, que é a Federação Mundial, que é uma organização que congrega as associações nacionais de venda direta de mais de 70 países, tá? Então, eles promovem aí, enfim, encontros mundiais, troca de informação, né, entre as associações do mundo todo. E o que a gente costuma dizer é que na BVD a gente trabalha com 3 pilares, tá? O primeiro é a defesa do setor. Então, a gente tem muita atividade em Brasília, nos estados, exatamente para mostrar o que é venda direta, exatamente, muitas vezes, assim, deputados, senadores, etc., nem sabem o que é atividade de venda direta, então a gente representa muito a venda direta, explica o que é, participa de muitas frentes parlamentares de empreendedorismo, tá? Para mostrar que a venda direta é uma atividade empreendedora e o quanto a gente precisa, né, que eles entendam da nossa atividade, exatamente para não fazer leis esdrúxulas, leis malucas e etc., que acontece muito, tá? Então, a gente tá hoje não só em Brasília, mas nos estados, tá? No governo federal, nos governos estaduais aí, representando e mostrando que é atividade de venda direta, tá? Muitas vezes surgem leis que dificultariam aí a atividade no todo dia, então a BVD tem uma atuação muito grande perante essas pessoas, a esses reguladores, para mostrar aí o que é venda direta. A segunda Olá, atividade... Oi, diga, pois não. Adriana, bom dia, meu nome é Evandro, eu falo aqui de Minas Gerais. Na verdade, Tudo hoje eu bom? estou no Espírito Santo, né? Uma das vantagens da nossa atividade é que a gente pode ter um deslocamento aí e continuar trabalhando, né? Bom, mas quanto à questão da legislação, parece que um deputado, desculpa, um senador, há uns anos atrás, escreveu um projeto de lei falando sobre a regulamentação, né, da venda direta, mas não foi para frente. O que é uma pena, né, para o Brasil, por ser um setor inclusivo, né, democrático. Mas, enfim, eu queria saber a ação da BVD como uma associação, a ação que acontece em prol da proibição ou, de fato, de uma punição, algo desse tipo, das pessoas que trabalham com vendas diretas, até o momento, né, e que fazem e colocam esses produtos em marketplaces que as empresas não autorizam, por exemplo, Submarino, Amazon, Mercado Livre. A gente sabe que a Herbalife teve uma campanha aí na América Latina há um tempo atrás que conseguiu tirar os produtos dela do Mercado Livre, mas no Brasil acontece muito isso, principalmente com as empresas de cosmético, né? Como a Amway, a Natura, a Avon, enfim, a Mary Kay. Os vendedores anunciam isso no Mercado Livre, na Shopee, e às vezes anunciam isso nem com os próprios nomes, mas com o nome de pessoas que não estão ligadas à empresa, chamados laranja. Eu quero saber qual é a posição da BVD quanto a isso, porque isso também afeta o mercado do agro, porque no nosso mercado a gente precisa muito do relacionamento, de fato, com o produtor rural, que não é um consumidor final, ele vai produzir aquela cultivar para depois vender a commodity e tudo mais, e esse mercado tem que ter essa aproximação. Então, vender isso, você já entendeu tudo, né? Vender isso em marketplaces não autorizado acaba que rompe com o processo de desintermediação, que acaba que ele se torna um intermediário também. Eu quero saber a visão da BVD quanto a isso, e, na verdade, eu agradeço ao Guilherme Trota por ter convidado uma representante tão forte da BVD, porque essa dúvida para na minha cabeça já tem 5 anos, eu nem fazia parte da Produce, e agora eu quero perguntando ao vivo. Olha que oportunidade boa. Muito obrigado. Ótimo, legal. Obrigada, Evandro. Obrigada pela pergunta. Eu queria só perguntar para a Marielle aqui. Eu respondo já, Marielle, ou você quer que deixe para o final? Olha, Adriana, eu acho que se você quiser responder... Tá bom. Aí a gente continua depois. Continuamos. Muito bom. Então, tá bom. Obrigada, Evandro, pela pergunta. Então,
vamos lá, por partes, né? Que eu acho que na tua pergunta tem uma série de mini perguntas incluídas. Então, em primeiro lugar, né, em relação à Brasília, a gente é contra uma regulamentação para venda direta, tá? A venda direta se autorregulamenta, então a gente não quer que tenha nenhum tipo, e vou te falar, todas as regulamentações que surgiram até agora, de alguma forma prejudicavam a atividade. Não teve nenhuma boa regulamentação de cabo a rabo, do final. A gente, na verdade, a BVD tem uma lei da venda direta que está na nossa gavetinha. Por que está na gaveta? Porque, assim, se um dia surgir alguma coisa muito prejudicial, que realmente evoluir lá dentro, nós vamos mostrar a melhor lei, tá? Mas, assim, atualmente, isso é mundial, tá? Não é nem no Brasil só. A gente não quer que regulamente a atividade, tá? A gente acredita que a atividade se autorregulamenta por si só e que cada empresa tem que ter a sua liberdade de atuação aí, tá bom? Então, assim como, eu não sei especificamente esse projeto que você falou, mas a gente acompanha todos os projetos que saem e eu posso te dizer que, putz, já tiveram uns 3 ou 4 que, assim, efetivamente terminariam com a atividade de alguma forma, tá? Ou porque obrigariam a força de vendas a se sindicalizar, ou porque obrigaria a força de vendas a tirar determinado certificado que a gente não sabe nem por quem que faria esse certificado. Enfim, são os projetos mais esdrúxulos aí que surgem. A gente até tenta mapear, identificar quem é que propõe efetivamente, né? Então, a gente acha quem é o deputado em Brasília, que está cuidando desse, né, que está relatando, né, o projeto, vai lá, conversa com ele, explica por que não pode evoluir, etc. Então, assim, se era um projeto de lei nocivo, assim, pode ter certeza que foi a gente que atuou para que ele não andasse, tá? Mas eu não sei especificamente esse que você tá falando. Muito bem, aí vamos lá para as atividades do Marketplace, que foram o segundo, né? Esse é um problema que também, para você ter uma ideia, já teve até seminário mundial para pensar como combater essa atividade, tá? As empresas estão muito trabalhando nesse sentido, a gente sabe que os marketplaces prejudicam muito, e que são pessoas que, assim, a gente não consegue identificar quem são, porque simplesmente hoje eles chamam Pedro, amanhã eles chamam Paulo, né, e estão lá vendendo. Então, assim, a gente sabe de empresas que tiveram atuação forte, a gente já abordou, tá, Mercado Livre, Shopee, etc., no sentido de dizer, olha, não pode, cada empresa tem a sua política, tá, mas, assim, não pode vender, principalmente porque, na maior parte, eles vendem, assim, né, ou por preços que canibalizam os outros, ou alguma atividade irregular eles estão fazendo lá para não poder se identificar, né? Então, assim, em resumo, é o seguinte, a posição da BVD é radicalmente contra, tá? A gente já fez algumas atuações perante as empresas, né? Então, Mercado Livre, Shopee, etc. Só que, putz, a gente sabe que isso é um pouco enxugar gelo, assim, né? E as empresas têm verdadeiras áreas de compliance para ir atrás dessas pessoas, combater, etc. Tem algumas que, assim, cada caso que aparece, eles vão, falam com o Mercado Livre, etc. Mas, assim, e isso, Evandro, para você saber, não é só no Brasil, é mundial, tá? Esse problema existe e, assim, as áreas jurídicas estão se matando aí para ver como combater isso, tá? Mas algumas em maior grau, outras em menor grau. Se vocês, de alguma forma, assim, pensarem se a gente, né, como associação, como a BVD, pode ter algum tipo de atuação, além de realmente falar com o Mercado Livre, explicar que não pode, por que não pode, etc., nos informem, a gente até gostaria de ajudá-los mais, mas a gente sabe que não tem muito o que fazer, assim, sabe? Eu tenho uma ideia, Adriana. A minha ideia talvez seja tão esdrúxula quanto, né? Mas o Correio, por exemplo, vai ter um marketplace. Quem sabe a BVD não cria um marketplace da BVD somente para as empresas associadas e as pessoas cadastradas estarem vinculadas e comprovadamente vinculadas a essas empresas. Um marketplace da BVD, porque a venda pela internet é necessária, né? E você colocar um outro setor de empresários autônomos que trabalham com esses marketplaces para intermediar os nossos processos, rompe completamente com a venda direta. Mas é só uma ideia, viu? Sim. Sem pensar. Não chega a ser um design thinking aqui, não, mas anota aí.
Mas realmente é uma ótima ideia, seria já um marketplace credenciado, né, vamos dizer, né, que está ali fazendo parte das empresas associadas, tal. Super boa ideia. É uma coisa que a gente tem que pensar e ver aí como evoluir, mas acho que... E até, né, se as próprias empresas iriam aprovar, gostar, eu acho que sim. Mas obrigada pela tua sugestão aí. Acho que pode ser uma coisa para a gente levar em frente, sim. Ah, mas a gente sabe, assim, a gente está ciente desse problema de vocês e, na medida do possível, de novo, né, além do marketplace, se tiver alguma coisa que vocês acham que a gente pode, de alguma forma, ou por meio de dados, ou por meio, sei lá, apoiá-los, estamos sempre à disposição aqui para ajudar, tá? Continuando aqui? Podemos continuar? Continuamos, Adriana. Legal. Então, tá bom. Bom, então, o primeiro grande pilar, essa defesa do setor, eu já contei para vocês. Se vocês quiserem mais detalhes, a gente pode falar aí da parte tributária, tem um mundo acontecendo aqui, tá? Nesse pilar número 1. Realmente acontece muita coisa aqui sempre. O segundo pilar, que a gente chama de promoção do setor, tá? Então, é exatamente assim, os eventos, os cursos, a gente tem um curso de certificação em ética, por exemplo, que você pode tirar o certificado mesmo. Já fizemos, por exemplo, cursos de digitalização, né? Quando teve a questão da pandemia, que a gente tinha que ter aquela agilidade, né, na questão da digitalização, de aprender a digitalizar. Muitas pessoas não sabiam vender pela internet, né? Então, precisamos desenvolver isso super depressa, desenvolvemos um curso de empoderamento digital, exatamente. A gente vai ter agora, né, em outubro, o nosso maior evento, que é o Congresso Nacional da Venda Direta. Então, ele acontece anualmente, né, e a gente realmente debate aí temas do setor. Então, esse segundo pilar, que é exatamente a promoção, né, então, assim, falar na imprensa, fazer as perguntas, identificar, levantar dados, promover o setor perante a imprensa, perante o governo, perante as pessoas prospects, né, que podem aí se tornar revendedores, e assim por diante, é esse segundo grande pilar. E o terceiro grande pilar, que aí é ligado à ética, reputação e ética do setor, que é esse que eu já comentei um pouquinho com vocês, que é a questão do código de ética, né? Então, existe um código de ética mundial, lá da World Federation, que a gente traduz e adapta para a realidade brasileira e compara sempre, vamos dizer aí, né, com as empresas que querem se filiar e com as empresas que estão aqui dentro. A gente tem aí uma autoavaliação anual para ver se essas empresas estão cumprindo com o código de ética, se estão de acordo com o código de ética, tá? Então, esses são nossos grandes pilares de atuação. Aí, é isso que a BVD faz, de uma forma bem generalista, para vocês saberem, tá? Mais uma vez, assim, a gente tem bastante atuação nas mídias sociais, no site, então, se vocês puderem também seguir, dar uma olhada, seria bem legal para a gente... Também para vocês estarem sempre atualizados e sabendo aí do dia a dia, né, como é que a gente passa para vocês as novidades, né, do setor. Deixa eu ver aqui, peraí, que eu não estou agora conseguindo mudar. Muito bem. Peraí. Aqui está, vai. Muito bem, aí falando um pouquinho dos benefícios, né, a gente tem um clube de benefícios aí, que a gente tem uma série de, além do plano de saúde, uma série de benefícios nos quais vocês podem se cadastrar, né, sendo um revendedor ABVD, você pode se cadastrar e tem direito a usufruir disso, né, então, um convênio que a gente tem com uma promotora de benefícios, né, promotora de benefícios que chama Qualicorp. Então, assim, você entra em contato, eles orçam para vocês lá os mais diferentes seguros, saúde, os mais diferentes, e aí o clube de benefícios é realmente, assim, desconto em cinema, em clubes, uma série de benefícios mesmo que tem, isso tudo está lá no nosso site, especificamente o saúde, a gente está em reestruturação, tá? Então a gente está conversando com a Qualicorp, lá começou a ter algumas falhas e tal, então a gente interrompeu por alguns meses a comercialização do seguro saúde, mas o clube de benefícios continua lá, está ativo, então se alguém tiver interesse em saber mais detalhes, está lá à disposição no nosso site. A gente tem um guia prático de comunicação de venda direta, então como é que você pode efetivamente se comportar, o que você pode prometer,
principalmente nas mídias sociais, né? Quando começou a ter essa questão de muita gente falar nas mídias, etc., a gente sabe que vocês, empreendedores independentes, falam em nome da empresa e em nome da venda direta, né? Então, é importante que essa comunicação seja sempre super bem feita, para que ela possa ser construtiva para a sua imagem, né, perante seus clientes, para a imagem da empresa e para a imagem da venda direta de uma forma geral. Então, vocês estão ali, quando eu digo que vocês estão no todo dia construindo o setor, é exatamente não só na venda, mas na questão do relacionamento, né, na própria comunicação com seus clientes aí. E aí, como eu disse, já a gente tem esse EAD, que é um curso, tá? É um curso em código de ética especificamente. Você pode fazer esse curso de forma totalmente gratuita e até tirar uma certificação, se você quiser. Aí a certificação você paga um pouquinho lá para fazer a prova, tá? Mas você pode fazer todo o curso de forma gratuita aí, tá bom? Aqui um pouquinho, o 4º congresso, ele vai acontecer aqui em São Paulo, tá? Então, é um evento de um dia que reúne as grandes empresas do setor, os executivos para debater. O Guilherme vai estar lá falando em nome da Produce, tá? Além do congresso, existe também uma feira, uma área de exposição, tá? No qual as empresas estão lá expondo seus produtos, expondo sua marca, tá? Para circular nessa feira, nessa exposição, é totalmente gratuito, tá? E aí a entrada no congresso, sim, se cobra, mas você pode passar nessa parte da exposição, da feira, vai ter inclusive treinamento do Sebrae, vai ter uma mentoria para novas empresas, tá? Para empresas que querem começar a operar na venda direta, para empreendedores, então vai ter toda essa questão da mentoria, além dos estandes que ficam lá oferecendo experiências, muitas vezes distribuindo brindes, etc. Então, tem esses dois grandes eventos em um só, né? Então, é o congresso e essa parte da Expo BBD, que é a exposição aí que traz as grandes empresas do setor e essas experiências de uma forma geral, além do treinamento com o Sebrae e a mentoria aí para novas empresas, tá? Nesse congresso, uma outra coisa legal que vai acontecer também é a premiação. A gente tem esse ano acontecendo a 2ª premiação da venda direta em 5 categorias diferentes aí, que a gente premia as empresas que submeteram projetos e que querem participar aí da premiação, tá? Então, a gente tem prêmio de inovação, a gente tem prêmio de treinamento e capacitação, a gente tem prêmio de incentivo à força de vendas, e uma série de quesitos aí que são importantes para o mundo da venda direta e que a gente premia os melhores projetos exatamente para poder divulgar e contar isso para as outras empresas também, né? Então, assim, se puderem, esperamos vocês aqui em São Paulo, é sempre um prazer recebê-los, não só os executivos da empresa, mas os empreendedores também, tá? E aqui, para quem já vende e está lá no dia a dia, a gente sabe que nem sempre, né, os dias são animadores, nem sempre os dias são bons e de grandes vendas, então a gente costuma dar essas dicas aqui, que você tem que acreditar, persistir, nunca desistir, né? Então, durante a sua trajetória, vai sempre encontrar desafios, assim como em qualquer outra carreira, em qualquer outro mundo, né? Porém, você terá todo o suporte da empresa para que você não corra grandes riscos, para que você esteja sempre atualizado e treinado, né? Então, essas dicas, eu acho que a gente já falou aqui atrás, mas que vale a pena, né? É importante pensar nisso, seja disciplinado nos horários e nos métodos, apesar de na venda direta os horários serem flexíveis e você ter autonomia, é importante sempre estabelecer uma rotina, né? Ser disciplinado nesses horários, nesses métodos. Provavelmente tudo isso vocês já sabem de cor, mas são coisas que sempre vale a gente trazer aqui, né? A venda direta é uma questão de relacionamento, de atenção e indicação. A gente costuma dizer aqui, qual que é a diferença, né, do cara comprar de um robô, da inteligência artificial, ou de, efetivamente, um empreendedor independente? A venda direta é toda essa questão de relacionamento, de atenção, de indicação do melhor produto, do melhor... o que melhor se aplica ali para aquele cliente, para aquele caso, né? Então, entender a necessidade do cliente, indicar o melhor produto para ele, isso tudo é sempre quase uma consultoria mesmo, né? E é a grande diferença aí, né, da venda direta e do cara comprar de qualquer, vamos dizer, da internet ou de qualquer loja aí, né? Entender a necessidade. E, claro, isso, gente, sempre em vendas, assim, né? Seja resiliente e persistente, né? Isso é sempre super necessário, tá?
Então, queria agradecer aqui, parabenizar todos vocês, porque eu acho que, assim, Deixa eu ver como é que eu paro de compartilhar aqui agora, interromper. Pronto, funcionou? Vocês pararam de me ver? Funcionou. Tá bom. Gente, então, assim, quero dar os parabéns, na verdade, eu já ia fazer isso no começo, a gente sabe que não é fácil, né, parar aí toda semana para treinar, para se atualizar, para estar sabendo o que está acontecendo no mundo, né, então, parabéns a todos vocês que estão fazendo isso, tanto a Produz que está oferecendo, que, claro, tudo isso tem um custo, né, e parabéns a todos vocês que estão aí se dedicando, pararam tudo, né, deixaram de estar vendendo, deixaram de estar com as suas famílias nesse momento, para escutar não só esse treinamento, como os que vocês fazem aí semanalmente, tá? Então, parabéns, a gente sabe que isso, com certeza, faz de vocês profissionais melhores aí, tá? Espero que tenham sempre muito sucesso e contem com a gente para o que for necessário aí. Obrigada, Adriana. Acho que eu e todo mundo quer agradecer, né, por você ter também disponibilizado o seu tempo, vir aqui conversar com a gente. Acho que essa foi uma conversa muito importante para quem já está e para quem está chegando. A gente sempre tem gente nova aí, né? Então, são informações aí de extrema importância para todo mundo. Eu quero avisar a nossa força de vendas que eu deixei o link, né? A Adriana comentou do clube de benefícios, que está lá no site da BVD, então eu já peguei o link lá certinho na aba dos benefícios, vocês podem acessar e entrar em contato para tirarem as dúvidas, né? Tem o telefone lá. Adriana, como eu havia combinado contigo, a gente tem agora um momento ainda, acho que tem 2 pessoas já que ergueram a mão, querem tirar as dúvidas. Eu vou abrir então aqui Dagoberto. Dagoberto pode falar. Bom dia, Adriana. Bom dia. Uma curiosidade é onde se situa, se localiza a BVD, né? São Paulo, onde fica, né? Agora, uma pergunta mais ligada à nossa atividade fim, né? Eu sou Dagoberto, do sudoeste de São Paulo, a cidade de Itapeva, sou um consultor líder, né? Em aprendizagem ainda, um aprendiz ainda, e a gente quer resgatar novos consultores, né? Nosso quadro. A gente tem várias experiências, várias indicações. Queria ouvir de você. Eu vi a faixa etária de 18 a 29 anos, é o que predomina, né, nessas vendas diretas, empreendedores. Se a busca de novos consultores está dentro de faculdades, de ciências agrárias, se ela está dentro de escolas técnicas, ou onde é que eu vou procurar sua juventude? Muito bom, obrigada pela sua pergunta, Dagoberto. Então, vamos lá, deixa eu também quebrar a sua pergunta aí, né? O recrutamento na venda direta é uma das questões absolutamente chaves, né? A gente tem um monte de empresa que vem procurar a gente, que quer começar a operar da venda direta, até empresas grandes de varejo, etc., mas que não sabem como fazer o recrutamento, né? Então, essa a gente sabe que é também um calcanhar de Aquiles, vamos dizer. Eu acho que, assim, no caso de vocês, ainda melhor, porque vocês não sofrem tanta concorrência, né, de outras, né? Aqui, olhando, vamos dizer, de onde eu estou, eu vejo desde a atividade dos cosméticos, né, até, por exemplo, suplementos, vitaminas, etc., até vocês que estão aí nos produtos agrícolas, veterinários, etc., né? Então, assim, eu não sei se a tua pergunta foi essa, mas, assim, não existe nenhuma atividade de treinamento para recrutamento, né? A gente sempre costuma falar para as pessoas que o melhor lugar para recrutar é exatamente, enfim, né? Dependendo do produto, etc., mas é exatamente os lugares que você frequenta, né? Então, muitas vezes escola, empresas. No caso de vocês, aí eu não sei quais as dicas especificamente, né? Mas, assim, principalmente eventos, né, ligados à atividade, eu acho que são muito bons, e aí boca a boca, né? Um que indica para o outro, tal. Dagoberto, é importante dizer o seguinte, a atividade lá dos 18 a 29 anos, o mapeamento do perfil, né, do empreendedor independente, isso é um mapeamento que a gente tem hoje, tá? E, de novo, é a média, né? Então, na média, eu tenho desde aquela empresa que vende lá batom, né, até
enfim, empresas que têm já um perfil de pessoas mais velhas, mais sêniores em termos de experiência e de conhecimento, tá? Então, assim, isso não quer dizer que é o perfil ideal para vocês, tá? Aquilo é o que a gente identificou lá, foi o que é um termômetro, né? Então, o que a gente pôs o termômetro lá hoje foi o que a gente obteve aqui de volta. Mas não quer dizer que é o melhor perfil. O que eu poderia pensar para te recomendar aqui é exatamente frequentar eventos, né, da categoria, que eu acho que é o lugar onde você mais vai poder encontrar aí, pessoas para recrutar e que queiram desempenhar a atividade, né? A BVD está, por exemplo, muito lá dentro do Sebrae, dentro de algumas universidades, porque exatamente a gente mostra esse mundo. Olha, gente, existe o mundo da venda direta. Vocês querem trabalhar com isso? A gente tem aqui uma relação de empresas associadas que a gente pode indicar para vocês, tá? Então, hoje, a gente, assim como eu estou fazendo aqui com vocês, por exemplo, de vir contar o que é a venda direta, etc., a gente faz com um monte de faculdades anualmente, e a gente faz com todos os organismos que chamam a gente para estar lá representando, tá? Então, muitas instituições, por exemplo, que cuidam de mulheres, que cuidam de empreendedorismo, além do próprio Sebrae, tá? Então, essa é a pequena contribuição aí que a BVD dá, mas a gente sabe que, lógico, o dia a dia de vocês tem que ser muito mais intenso nisso, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Tudo bem. E onde fica a sede? Onde fica a sede, importante. A sede mudou, então a gente fica em São Paulo, capital, ficamos lá na Chácara Santo Antônio, mas a gente está até por questões de custo, assim, a gente tem uma sede coworking, então a gente vai para lá quando tem reunião e etc, a gente está trabalhando remoto, então somos hoje em 5 pessoas trabalhando na BVD, cada um trabalhando da sua própria casinha, e a gente se encontra lá uma vez por semana para um dia de trabalho presencial e reunião. Obrigado. Tá? Mas assim, caso queiram nos visitar, basta entrar em contato que a gente atende vocês lá. Tá bom? Adriana, e Marielle, só interromper, o Dagoberto, prazer em falar contigo. Adriana, também sou consultor também aí, né, como me apresentei. Eu só queria interferir um pouquinho na pergunta do Dagoberto. Dagoberto, eu sei que você está sempre participando, a gente vê você aí o tempo todo, você conhece bem o modelo de negócio da Produce, talvez não conheça os outros modelos de negócio das outras empresas de vendas diretas, né? Mas é importante que o consultor, quando faz a prospecção, ele conheça de fato o que está falando, não iluda o prospecto, né? Com altos ganhos, você sabe disso também, a Adriana comentou sobre isso, tenha ciência de que, de fato, como que é a nossa cadeia de trabalho, nossa forma de trabalho, nós que somos divulgadores do modelo de negócio, né? Não só o vendedor, mas também o divulgador. Então, criar um relacionamento próximo desde o primeiro contato, perguntar nome, tudo isso daí, e principalmente a atividade de prospecção de venda direta no Brasil, ela tem um preconceito muito sério do que aconteceu na década de 90, por conta de empresários inescrupulosos, lideranças inescrupulosas, que vendiam mais livros e cursos de motivacionais, né, do que, de fato, produtos, né? Isso foi sério, não é culpa da empresa, é culpa de pessoas que entraram para a venda direta e acabaram fazendo bobagem. Então, hoje, no Brasil, com a Produce, eu tenho mais resultado em prospecção do que eu tive com uma empresa de cosméticos, que eu gosto muito da empresa. Só que a gente vai apresentar, daqui a pouco a pessoa para de conversar, porque fala, sabe o quê? É pirâmide. E a BVD tem uma reportagem, né, constante, falando da diferença entre a estrutura piramidal, o que é uma estrutura piramidal e o que é uma pirâmide financeira ilegal. E, assim, eu, com experiência em prospecção, tanto em empresas de cosmético, né, quanto da Produce, eu vi diferença. Eu vi diferença porque a Produce fez uma disrupção da disrupção, porque elas são produtos agrícolas, né? Mas explicar para as pessoas que os nossos ganhos de comissionamento em rede, elas são justificáveis. Nós que formamos liderança, a gente trabalha para trazer a pessoa que não sabe nada e tentar catalisar a força de venda dela. Esse esforço tem que ser constante de todos os dias. Para quê? Para mudar esse preconceito que criou no Brasil de que a venda direta é pirâmide.
Exatamente, Evandro, é bem colocado, assim, essa é uma atuação grande que a gente tem também perante os órgãos públicos, tá? De mostrar as diferenças perante os órgãos públicos, perante a população, por isso que a gente tem um monte de filminho nesse sentido, né, de vídeos, porque tem muita gente que confunde mesmo, né, as empresas sérias das pirâmides, né, então, esse é um problema reputacional, e por isso também, Evandro, que a gente faz toda essa avaliação das empresas que entram, porque a força de vendas normalmente procura para saber se é associado da BVD antes de se filiar, né? Normalmente a própria força de vendas pede que seja, porque, enfim, no mínimo a gente não avalia a vida financeira da empresa nem nada disso, mas a gente avalia o modelo de negócios e pela avaliação do modelo de negócio você consegue saber se é uma pirâmide ou não. Né? Muito bem colocado. Obrigada, Evandro. A gente tem mais o Gilson, que também ergueu a mão, ele tem uma dúvida, Adriana, e depois disso a gente encerra aqui com as perguntas, tá? Tá joia. Gilson tá aí? Acho que, bom, talvez a gente já tenha respondido a dúvida dele. Eu vou passar a palavra agora para o Trota, Adriana, né, que você já conhece, Trota está participando aqui da nossa Uniproduce também. Oi, Adriana, bom dia, tudo bem? Tudo bom, e você? Estava escondidinho, né? Não é? Não, deixar aqui, porque hoje, gente, assim, fico muito feliz, Adriana, de você poder participar. Nós queríamos chamar uma pessoa da BVD, mas não imaginamos que a presidente da BVD que ia vir falar com a gente, né? Então, assim, muito bom poder ter esse contato, você ter prestigiado essa nossa reunião. E fiquei muito feliz com tudo que você falou, tudo que a gente conversou aqui, e é um modelo disruptivo, né? Porque no agro não tem nada parecido, e a gente está fazendo e crescendo tanto. Então, ser associado da BVD representa muito, né? Isso daí é o que eu falo com eles aqui, é o CREA do engenheiro, o CRM do médico, assim, você tem que ter, e a gente sabe que o crivo é muito alto, né? Então tem muitas empresas. Aí, falando do outro lado aqui, né, pessoal, do mercado, assim, que eu que eu conheço bem, tem muitas empresas que querem entrar na BVD, porque estar na BVD é mais ou menos um selo para que você não seja picareta, porque o jurídico da BVD levanta o teu plano de negócios até na vírgula, né? Então, assim, o nosso processo demorou muito tempo para entrar por conta disso, de estudar, analisar, conhecer, e agora nós somos associados da BVD, então fico muito feliz de poder contar com você aqui na nossa reunião. Obrigado, viu? E um ótimo dia a todos vocês, consultores, obrigado aí pela participação, pelas perguntas aí, por tudo, viu? Obrigado. Um grande prazer, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês, conhecer alguns de vocês, estar aqui próximo da empresa. Estou sempre à disposição, sempre que precisar. Legal, gente. Adriana, agora a gente vai fazer um sorteio.